Mas hoje nós vamos falar sobre a parte mais importante da redação, o desenvolvimento. Muitos alunos eles sabem fazer a introdução, sabem fazer a conclusão, mas o resultado do desenvolvimento ainda é um resultado muito insatisfatório. Então hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento. O que colocar no desenvolvimento, como argumentar de maneira satisfatória alunos de escola pública que não tem redação como grade escolar, tá tendo a oportunidade de toda terça e sexta-feira ter lives ao vivo às 8 horas para que a gente trabalhe cada parte da redação. Lembrando as 12 partes. As 12 partes são as 12 partes exigidas pelo corretor do INEP. Eu volto a falar, eu já corrigi para o Enem, eu sou professora de redação há 25 anos, com mais de 1.132 alunos da rede pública que tiraram acima de 900. Então eu sei exatamente o que passa por trás das câmeras e o que o INEP quer de vocês, o que o SEBRASP quer de vocês com relação à argumentação. A gente no ano passado teve uma queda de 6%, passamos para 3,4% das redações que tiraram acima de 900. Quando junta com a galera que tirou 900, a gente tem em torno de 14%. Ainda é um percentual muito baixo. Esse percentual, minha gente, é um percentual que, infelizmente, dentro desse percentual, a gente tem uma quantidade muito pequena da rede pública. Então, diante disso, a gente vem trazendo uma qualidade nos conteúdos para que o aluno da rede pública ele não fique em desvantagem. Ele consiga desenvolver a sua redação, assim como o aluno da rede particular. Então, para isso, a gente tem que fazer uma introdução bem feita e partir para um desenvolvimento que não seja superficial, que não seja repetitivo, que tenha aprofundamento, porque o que conta hoje no desenvolvimento mais do que nunca é o aprofundamento. Agora, quem nunca ouviu falar a respeito do aqui faltou um aprofundamento, aqui faltou, aqui está uma argumentação fraca, aqui o exemplo não ficou muito explicado. Antes que eu fale de cada ponto desse na live, já vou dizendo que essa live é para o aluno que quer chegar aos 900 mais, mesmo sem nunca ter feito redação. Aquele aluno, muitas vezes negligenciado na rede pública, que a única coisa que teve foi um professor que colocou o tema no quadro e disse: eu quero uma redação para a próxima aula. Quem nunca passou por essa situação? Isso, minha gente, não é da aula de redação. Não tem condições de vocês fazerem uma redação se vocês não tiverem acesso ao ensino da macroestrutura. E o que é a macroestrutura? A macroestrutura é o que a gente vê nas aulas do YouTube, é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E a microestrutura totaliza 12 partes e essas 12 partes devem estar todas nos seus devidos lugares para que o corretor em 1 minuto ele consiga dar conta da leitura. Para quem não sabe, ele tem 1 minuto, no máximo 3 minutos, para conseguir ler a sua redação e dentro desses 3 minutos ele espera que você coloque tudo no seu devido lugar. Na live passada, nós observamos os aspectos voltados para a introdução. Então, tudo que for voltado para a introdução, como contextualizou, problematizou e entregou as 2 teses, foram vistos na semana passada. Sempre lembrando, se eu coloquei como tese a negligência do governo, eu tenho que falar da negligência do governo no desenvolvimento 1. E se eu coloquei a mídia como segundo culpado, eu tenho que falar da mídia no desenvolvimento 2. Eu não posso misturar os desenvolvimentos e também eu não posso tirar da ordem. Colocar a mídia primeiro e o governo depois. Não pode acontecer isso,
porque senão eu vou ser penalizado. Isso é desorganizado, soa para o corretor desorganização. Então, cada coisa é no seu desenvolvimento. Então, dito isso, a gente vai ver que o desenvolvimento, as maiores falhas do desenvolvimento é uma argumentação superficial, é uma argumentação fraca. A gente também tem exemplos lacunados, que são os exemplos que não são conectados, e um parágrafo que fica circulando. Então, se você quer aprender a fazer um desenvolvimento bem feito, essa live é para você. Agora, se você acha que desenvolvimento é simplesmente soltar o teórico lá, que você decorou e não sabe encaixar, não sabe trazer a produtividade, não sabe trazer a crítica, essa live não é para quem está atrás de fórmula mágica, nem atrás de diquinhas rasas. É para quem realmente quer saber da estrutura. A estrutura de uma metodologia simples que eu consigo fazer o desenvolvimento e ele consiga atingir na competência 1, 2, 3 e 4, que olha quantas competências só o desenvolvimento ele pega. Pega a competência 1, 2, 3 e 4. Nessas competências nós temos que tirar quanto? Em média 160 a 200. A média do brasileiro é 120 nas competências. E isso a gente ainda viu uma queda. Então, a média agora, 2025, a do ano passado, foi em torno de 80 pontos a 120 pontos. Hoje eu saiu um estudo que mostrava todas as capitais do Brasil, como é que estava a média de redação. Eu não estou falando que não teve redação acima disso, claro que teve, mas a média, ou seja, somado todo mundo e divide, deu em nenhum estado do Brasil chegou a 600. De média. Eu não estou falando que não teve aluno 600, minha gente. Estou dizendo que a média do Brasil gira em torno de 500 a 560. Olha que média baixa. Com essa média tão baixa, a gente não chega a universidade nenhuma. Então, minha gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que dicas rasas, diquinhas rasas, ficar em dica rasa, em aulas superficiais, sem um acompanhamento, não leva o aluno aos 900. Ele pode chegar aos 800, mas aos 900 não. E a gente sabe que quanto mais eu chego aos 900, mais fácil vai ser a minha entrada na universidade. Outra coisa, o acompanhamento faz com que eu elimine os erros. Erros muitas vezes bestinhas de, essa letra pode fazer rasura desse jeito? Não pode. Essa minha letra tá boa? Não tá boa. Esse meu tá bom, professora? Não tá bom. Então é o acompanhamento, é o direcionamento que leva o aluno a esses detalhes que leva a outro patamar, o patamar 900. E quem é que está nesse patamar? Se a gente somar, como eu disse, 14% somente dos brasileiros. Então, o desenvolvimento, minha gente, é o momento que vocês vão ter que provar a tese. Então, se eu digo que a culpa é do governo e da mídia, é no desenvolvimento que eu tenho que cumprir. A tese vai ser uma promessa cumprida onde? No desenvolvimento. Então, é no desenvolvimento que eu tenho que provar que existe sim um problema e eu tenho que ter um argumento claro para entregar ao corretor. Eu tenho que ter uma explicação. Não existe desenvolvimento bom sem explicação. Eu coloco as consequências daquilo acontecer e dentro disso eu trago um repertório produtivo que tem a ver com o tema. Então, dizer só que Zygma falava isso, que Paulo Freire falava isso, que Lilian fala isso, não garante um desenvolvimento bem feito. Não garante uma redação 900 mais. Vocês vão observar que a todo tempo é necessário a gente voltar a falar de quem a gente falou na segunda linha. Então, eu vou trazer de maneira bem simples para vocês entenderem. Quando eu digo que Paulo Freire trouxe determinada citação, que Paulo Freire falou determinada coisa,
eu não posso somente colocar o que ele falou. Eu tenho que fazer um casamento entre o que ele falou e o tema que eu estou desenvolvendo. Teve um ano que o Enem trouxe a educação dos surdos. Então, essa falta de zelo que a educação tem com as pessoas que são surdas. E o que é que eu poderia ter colocado? Eu poderia ter colocado o Paulo Freire falando da questão da educação libertadora. Mas só colocar Paulo Freire sem explicar a teoria dele, a fala dele, e sem casar com o tema dos surdos, não leva o aluno aos 900 mais. Por quê, professora? Porque o aluno vai perder em duas competências. Agora, mais do que nunca, o Enem está atrelando a competência 2, que é aquela do repertório produtivo, é aquela que traz a macroestrutura, quer saber se você sabe desenvolver, introduzir, concluir. Então, ela não é só do repertório, é aquela que também traz a questão do tangenciamento, da fuga ao tema. Tudo isso é na competência 2. Só que se você perde na competência 2, a 2 bota você para baixo e puxa a 3 também. E a 3 é o que, minha gente? É o sorrir. É quando eu seleciono o argumento bem feito. É quando eu organizo isso, eu relaciono e eu interpreto. Então, eu faço algo em prol de um texto bem feito, de uma argumentação bem feita. E quando é que eu ganho ponto no meu desenvolvimento? Quando eu trago para o corretor um dado e explico. Eu coloco a fonte do dado. Quando eu trago exemplos nacionais, nada de exemplificar a violência doméstica com o vizinho que bate na vizinha. Não, eu tenho que explicar violência doméstica com um caso conhecido nacionalmente. Então, isso fortalece. Isso são estratégias argumentativas que vão fazer com que você ganhe ponto na C2, na C3. Quando você conecta e usa o quê? Usa um além disso, um dessa forma, um diante disso, você está também ganhando ponto na competência 4. Que é aquela competência que vai ver se tudo está conectado. É o cimento do texto dissertativo. O cimento que liga um tijolinho ao outro. Então, é isso que a competência 4 faz. Ela liga para que o corretor, em 1 minuto, consiga ler o seu texto de uma lapada só, de uma topada só, de uma única sentada. Por quê? Porque se o corretor, eu digo porque eu passei 6 anos corrigindo e eu sei do que eu estou falando. Se o corretor tiver que parar para entender o seu texto, ele vai retirar ponto seu na competência 3, porque ele vai dizer que você lacunou. Então, eu vou trazer agora um exemplo simples. Quando eu chego no meu texto, no meu desenvolvimento, e eu coloco lá, exemplo, preconceito, e não explico preconceito com relação a quem, eu estou lacunando. O corretor vai tirar 40 pontos da minha C3. Então, já 40 pontos retirados, e já foi feito um estudo que 40 pontos retirados em uma competência da redação equivale a 3 questões a mais que você vai ter que acertar na prova de marca X, na prova objetiva. Então, a redação, ela é 20% da nota. A redação, ela é a única que você consegue aprender rápido. Professora, a senhora está dizendo isso porque já sabe. Não, porque metodologia é feita para isso, para encurtar o caminho. Professora, eu sou aluna da escola pública, eu nunca tive redação na minha escola. Não tem como não dar certo quando você pega a metodologia certa. Não tem como você não aprender quando você tem a metodologia certa. Eu posso dizer, porque diante de 1000 casos, tenho know-how de dizer que com pouco tempo o meu aluno, ele consegue aprender. Agora, vou logo dizendo, eu tenho que praticar.
porque a prática, ela não é opcional, ela é obrigatória. Então, voltando aqui à questão do desenvolvimento, eu vou trazer um exemplo. A violência cresce no Brasil. Aí eu trago os exemplos, porque existem vários casos na mídia. Se você só diz isso, você não está desenvolvendo, você está tornando o seu desenvolvimento fraco, desenvolvimento raso. Ah, porque existem muitos casos na mídia. Oi, e o que é que você acrescentou na sua argumentação? Nada. Aí eu vou trazer exatamente como vocês devem fazer. Presta atenção. A violência cresce no Brasil porque a ausência de políticas preventivas, ela dificulta que a população consiga tirar a vulnerabilidade que existe, muitas vezes dentro até da sua própria casa. Quando eu trago isso, eu trago um aprofundamento do corretor, para o corretor ver, eu entrego a ele um senso crítico. Então, é essa estrutura que eu ensino aos meus alunos. A estrutura, primeiro você coloca um ponto para fixar, então você vai dizer que realmente é algo problemático, que realmente é algo que precisa dar atenção, que realmente é algo importante. Isso aí é o ponto inicial. Então, você pode dizer assim, em primeiro plano, a insuficiência de ações contribuem com a problemática presente nesse tema. Agora, só isso serve? Não. Você vai explicar. Então, para explicar, você tem que pensar. Anote aí a pergunta da aula de hoje. Por que ainda acontece casos de violência contra o idoso? Por que ainda acontece casos de violência contra a mulher? Então, a pergunta do desenvolvimento é: por que isso, em pleno 2026, ainda acontece? Por que a gente ainda encontra racismo? Por que a gente ainda encontra mulheres trabalhando quase que o dobro dos homens em serviços domésticos, em trabalho de cuidado? Eu sempre vou trazer temas que já foram do Enem, para que vocês vejam que essa pergunta cabe em qualquer tema. Então, por que isso acontece? A próxima pergunta é: como é que isso acontece? Então, eu tenho que explicar ao corretor, porque o texto dissertativo argumentativo, ele pede que você seja explicativo. Uma vez o meu aluno perguntou: professor, esse povo que corrige, ele não entende não? Eu quis dizer isso. Você está lá do lado do corretor? Não. O corretor é coautor do seu texto? Não. Então, se ele não sabe o que você quis dizer, ele não está batendo papo com você, ele quer que esteja explícito, ele quer que você escreva, porque se você não escreve, o coleguinha escreve, aí o coleguinha fica com a nota alta e você não. Foram quase 5 milhões de pessoas inscritas, e desses 5 milhões de pessoas o ano passado, o SISU só disponibilizou 320 mil vagas. Então, ele vai simplesmente fazer com que a redação seja fator decisivo para a retirada daqueles alunos. Tanto é que a gente viu que o ano passado uma queda dos alunos que tiravam 900 para agora o patamar 800. Mas com 800 você passa no curso? Não. Principalmente se o seu curso for muito concorrido. A galera que quer medicina só deixa para brincar com 920, 940 para lá. Por quê? Porque a galera que está querendo medicina é uma galera que já vem há muito tempo tentando. Então, a redação, ela já está acima de 900. E quem é o diferencial nessa história? A última prova que vocês devem fazer no dia, que é a prova de linguagem. Então, primeiro eu faço o rascunho da redação, vou para a prova de humanas. Depois volto, passo a limpo a redação, vou fazer linguagem. E por último, antes de entregar, eu dou aquela lida na minha redação, buscando o quê? Buscando palavras erradas, crase que faltou, erros
ausência de vírgula, porque isso tudo é importante antes de entregar. Só que se eu demoro 2 horas para fazer uma redação, eu não consigo deixar tempo para a prova de linguagem. E a prova de linguagem é a prova que está desempatando. É aquela prova onde está eu e o meu colega empatado. Quem é que está desempatando é a prova de linguagem. Por quê? Porque quando eu demoro muito fazendo uma redação, o normal é quanto tempo? 1h30 é o tempo máximo. Se você passar desse tempo, você vai prejudicar a prova de linguagens. Então, a prova de redação, uma prova bem feita, competitiva, com rascunho, ela deve girar em torno de 1h10. Eu já tive aluno que fez com rascunho 45 minutos. Mas aí a gente sabe que é aquele aluno que está praticando muito, é aquele aluno que tem a metodologia, eu entreguei a metodologia e ele não sai daquela metodologia. Ele vai treinando sempre daquele jeito. Porque a prova de redação não é feita no dia da redação. A prova de redação ela é feita antes. Por quê? Porque existe uma padronização que o Enem espera que você entregue. Se você vai sem nada na mente, ou se você quer trocar as suas teses a cada tema diferente, infelizmente você não vai chegar aos 900 mais. Professora Praga, não, amor, é realidade. É realidade de quem convive o ano todo, já há 25 anos com redação. Então, eu sei exatamente que o que a falta de padronização causa. Você não precisa começar do mesmo jeito. Você pode pegar uma série que tem a ver com o tema, mas você precisa desenvolver do mesmo jeito. Por isso que a gente bate tanto na tecla que escolham 2 culpados que dão para qualquer tema, que você use em qualquer tema. Eu vou dizer agora, anota aí. O culpado universal, o governo, né? Porque se o governo tá com a máquina pública, tá com dinheiro e ele não faz o suficiente, ele é o primeiro culpado. Agora, nunca digam que o governo não faz nada. Ah, o governo não faz nada. Não, vocês vão dizer que as políticas públicas não são suficientes para acabar com aquele problema, com aquela problemática. Ela não foi suficiente. Agora, ele não fazer, a gente sabe que faz. Agora, é claro que não faz de maneira 100%, porque se ele fizesse 100%, aquele tema no Enem não apareceria novamente, né? Então, é desse jeito que a gente tem que trabalhar. Aí eu coloquei a culpa no governo. Em quem eu poderia colocar a culpa também? Eu poderia colocar a culpa na sociedade, falta de debate. A sociedade, quando debate, ela acontece o quê? O que aconteceu com o Felca. Muitos canais foram extintos, muitos pais responsabilizados. Tá vendo o poder da sociedade? A sociedade tem um poder incrível, mas não exerce. A gente é muito palco, a gente é muito público, a gente assiste muito, a gente luta pouco. Então, diante disso, esses 2 já servem para todos os temas do mundo. E todas as vezes que vocês forem fazer temas de redação, que por sinal eu aconselho vocês a tentarem para quem? Para minorias. Então pega aí, faz uma lista de todas as minorias que existem no mundo e estuda cada uma dessa minoria. Por que eu sei disso? Porque eu analiso o tema e nos últimos 11 anos o governo pegou minoria. Então eu não sei, eu até acho que vai vir alguma deficiência, mas com certeza vai aparecer uma minoria. O ano passado, quais foram as 2 minorias escolhidas pelo governo? O governo escolheu para a prova regular o idoso e para o PPL, trabalhador rural. Mas ele só escolheu esses? Não, ele já escolheu a mulher. Ele já colocou o trabalhador, a saúde mental do trabalhador. Ele já colocou a questão, a minoria. A gente viu a questão dos povos tradicionais. A gente também viu a herança africana. Tá vendo como ele está trazendo a minoria?
Então, estudem minorias, façam temas a respeito de minorias e culpabilize sempre dois. Então, sempre são dois culpados. Isso faz com que eu padronize os meus desenvolvimentos. Por quê? Porque o aluno que não vai com um padrão, principalmente para a galera que é do público, que tem pouca redação durante um ano, tem pouco exercício de redação durante um ano. Se você não vai com o seu padrão, com o seu, vou culpar o governo e a mídia, o governo e a sociedade, você perde muito tempo fazendo o quê? Procurando exemplos, procurando citações que combinem, e aquilo ali vai passando e você vai prejudicando que prova? A prova de linguagens. Então, o Enem é estratégia, minha gente. É estratégia antes, durante a prova e depois quando você coloca no SISU. Antes, a forma de estudar. Vocês têm que saber a forma de estudar. Durante, a forma de executar a prova. E depois, a forma de colocar sua nota no SISU. Porque eu já vi aluno perder a vaga porque não soube colocar a nota no SISU. Então, quais são os repertórios que vocês podem usar em qualquer desenvolvimento? A Constituição, a Agenda 2030, Milton Santos, qualquer série, se você não colocou na introdução, atenta para isso. Se você já colocou filme, se você já colocou série na introdução, não coloca no desenvolvimento. No desenvolvimento, eu busco outra forma para mostrar ao corretor que eu tenho repertório diferenciado, que eu tenho repertório diversificado. Então, a Constituição, quem ouviu falar que a Constituição não pode ser fake? Pode sim, ela é a nossa carta magna, ela é o documento mais importante do país, ela justifica tudo, porque ela fala de bem-estar, ela fala de educação, ela fala de saúde, ela fala de respeito à diversidade cultural, religiosa. Então, ela é para tudo. Agora, o que não pode é, você no seu desenvolvimento, na frase 2, né? Você coloca a Constituição e não explica o que é que a Constituição tem a ver com idoso. Tá dizendo o quê? Direito à saúde. O idoso está tendo direito à saúde? Aí você poderia colocar 2 exemplos. O direito à saúde está sendo negado porque a gente não tem clínicas de reabilitação. Quando o idoso, ele fica, por exemplo, sofre um AVC, a gente tem poucas clínicas, a gente tem poucos médicos geriatras, que são os médicos específicos para cuidar de idoso. Então, olha eu tornando a minha argumentação forte. Por meio do quê? Dos exemplos. Então, eu posso sim colocar a Constituição, mas eu tenho que explicar. Olha, na artigo 5, artigo 6, diz isso, mas na prática não está sendo cumprido. Temos casos assim e assim. Só 2 exemplos bem explicados já fazem com que o seu desenvolvimento esteja satisfatório à vista do corretor do Enem. Então, eu facilito a vida dele para ele facilitar a minha, dando o quê? Dando a nota. É essa realidade que a gente encontra onde? Na correção do Enem. Não queira inventar a roda. Eu chego lá na Agenda 2030, que é um repertório muito bom. Ele foi um acordo feito entre os países para que aquelas coisas fossem, aqueles objetivos fossem alcançados até 2030. Então, a gente teve o quê? De 2015 a 2030. Executou? Não. Melhorou? Não. Então, eu tenho que provar o quê? No objetivo 1, que fala da questão da fome, eu ainda encontro no país situações, aí eu trago sempre 2 exemplos. Situações onde o aluno só tem aquela refeição propiciada pela escola. Isso é exemplo. Eu vou falar do meu vizinho que passa fome? Não, isso não é exemplo.
Então, eu tenho que dizer que a escola pública muitas vezes negligencia no auxílio o quê? No auxílio dessa alimentação. Então, a fome ainda persiste. Que o governo ainda negligencia ações sociais como a Casa da Sopa. Eu posso dar exemplos. Por quê? Porque são exemplos conhecidos nacionalmente. Então, é diante desse desenvolvimento que atenta para as partes do desenvolvimento. Primeira coisa que tem que ter é um tópico frasal. Coloquei lá um tópico frasal, depois eu venho com o repertório, explico, dou exemplo e o que? Fechou. Como é que eu posso fechar? Logo, dessa forma, dessa maneira, ainda são necessárias ações governamentais para minimizar a problemática, porque ninguém acaba tema do Enem, ninguém resolve tema do Enem. A gente minimiza, a gente atenua, a gente diminui, mas a gente não resolve, porque problema social não é resolvido. Problema social gera voto, e a partir do momento que ele é resolvido, a gente não tem voto. A redação do Enem não é sorte, não é inspiração. Então, se você vê na escola, na sua escola, precisa de inspiração. Isso aqui na escola pública é inexistente. Isso aqui eu nunca vi. Não é técnica, é estrutura, é entregar as 12 partes, é repetição. Isso sim vai levar vocês aos 900 mais. E é exatamente isso que eu ensinei a mais de 1.132 alunos durante toda essa minha trajetória, que fazem com que eles entrem na escola, saiam da escola pública direto para a universidade pública. Em cursos como medicina, direito, odonto, já tive todos os... Acabei de saber de um aluno meu da EJA que passou em design. Então, a gente tem alunos em todos os cursos da universidade, porque a gente entrega ao corretor aquilo que ele quer ver, nada excedente, tudo direto ao ponto, porque o corretor só tem 1 minuto e ele não tem tempo a perder com a redação que fica dando voltas. Todas as terças e sextas de 8 horas, eu estou aqui trazendo um conteúdo feito com muito carinho para vocês, com muita qualidade. Ficou alguma dúvida? Clica lá no link da bio e cai diretamente no meu WhatsApp, onde você vai poder conversar comigo. Sou eu que respondo, viu, minha gente? Não é nenhum robozinho, não. Sou eu que respondo, sou eu que tiro dúvida, sou eu que sempre estou lá apoiando, principalmente aquele que não vê redação, aquele que tem o hábito de ver redação da seguinte forma: professor coloca no quadro e manda o aluno faça, se vire, não sabe estrutura, não sabe nada. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso na rede pública, porque o aluno não tem a matéria redação, a redação é negligenciada porque a redação dá muito trabalho ensinar, dá muito trabalho corrigir. Mas diante disso, eu venho quebrando barreiras com uma redação prática e uma redação que tem um acompanhamento diferenciado e uma devolutiva bem feita. Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu agradeço a vocês por depreenderem do tempo de vocês e pode contar com a professora aqui, porque na próxima aula a gente vai ver conclusão. Quais são as objeções que vocês têm para fazer uma conclusão bem feita? Teve mudança na conclusão do ano passado para esse ano? Não perca essa live de sexta, porque vocês vão saber exatamente o que teve de mudança, se foi significativa, se o que você está fazendo realmente vai pontuar ou não. Então, vamos juntos rumo ao 1000!